Olá, gente. Estamos aqui para mais um capítulo do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E no dia de hoje nós vamos trabalhar um pouco com o que ela chama de escudos contra a vulnerabilidade, só que agora ela vai falar dos escudos menos utilizados. A pesquisa dela fala sobre várias formas de se defender, e aqui ela vai falar do que chama-se de o escudo viking ou vítima. Eu acho bem legal esse nome. Diferentemente de alguns participantes que tinham uma opinião intelectual ou teórica sobre o tema da vulnerabilidade, esses entrevistados compartilhavam a crença de que todo mundo, sem exceção, pertence a um dos dois grupos mutuamente exclusivos. Ou se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor, ou se é um viking, alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Além dos fatores de socialização e experiência da vida, muitos participantes deste grupo tinham empregos ou trabalhavam em contextos culturais que reforçavam a mentalidade viking ou vítima, né? Seguranças, veteranos de guerra, agente penitenciário, policial, pessoas que trabalham em ambientes super competitivos, como, por exemplo, esportes ou mercado de ações e até mesmo mercado acadêmico e mundo artístico, né? Dependendo de onde você está localizado, a competição é bem alta. Então, a ideia desse escudo é fazer essa divisão de mundo, né? O que por si só já é um tipo de distorção cognitiva do tipo tudo ou nada. Ou você é, ou você não é. E é isso que resume, no que se resume o mundo. Não tem meio termo, né? Não tem uma pessoa que pode ser passada uma vez para trás, mas depois não, ou que é mais esperta numa área e menos esperta na outra, então por isso ela fica mais vulnerável numa área, não. Ou você é uma pessoa otária e é passado para trás, ou você é um viking e ninguém te passa para trás. Né? Aí ela vai trabalhar uma ideia de redefinição de sucesso, né? Então, para trabalhar com esse tipo de couraça, vamos chamar assim, como é que a gente faz? Então, por exemplo, ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira porque foi o que aprenderam e os que se renderam a ela como uma consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta de que melhor confronta a lógica por detrás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta: como você define o sucesso? E essa pergunta ela é muito importante, porque ela vai trabalhar com outro aspecto que ela vai falar daqui a pouco, que é o aspecto do poder. Então, acontece que nesse paradigma de vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Então, a ideia de vencer sempre está baseada numa necessidade de poder, o qual a pessoa não sente que tem, por isso que ela busca, né? E este poder vai fazer algo especial para essa pessoa. Ela não vai sofrer, ela não vai ser passada para trás, ninguém mais vai rir dela, ninguém mais vai chamar ele ou ela de bobo, de idiota, ou dizer que as coisas que eles fazem não prestam. Então, assim, é importante compreender essa dinâmica por detrás. Ela não é uma pessoa que quer o poder apenas porque quer o poder. Ela tem também uma criança ferida dentro dela, que é para onde a gente precisa olhar, né? Aí ela está falando de participantes da pesquisa dela que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta de vida plena, que falaram apaixonadamente sobre a necessidade de admitir o problema, buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária e não como um item a ser riscado de uma lista de tarefas. Ou seja, não é apenas redefinir o sucesso, é também você reaprender a viver com base nesta ideia de que você sofreu. Eu muitas vezes falo com meus clientes, né? Eles dizem: porque eu sou burro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou idiota, porque eu não presto, porque não sei o quê. E às vezes eu falo uma coisa que emociona muita gente, que é assim: você apenas sofreu. E por ter sofrido, você desenvolveu formas de lidar com a vida, e algumas foram úteis para você, outras não. E agora você está passando por isso. Né? Então, muitas vezes a gente poder aceitar a dor é o que nos liberta dela. E a gente fica lutando contra a dor. Né?
E a dor sempre ganha. Esse que é o problema. Aqui ela está falando também sobre escudos da superexposição. Então, se de um lado eu posso me fechar, de outro lado eu posso me abrir excessivamente. E dá na mesma. Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas, incluem muitas vezes aliviar a própria dor, testar a lealdade, a tolerância em um relacionamento e ou forçar a intimidade em um novo contato. Infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar como uma medida de tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isso e você não vai embora. Ou para acelerar uma relação. Simplesmente não ajuda em nada. Em geral, quando nos aproximamos de alguém e nos abrimos, revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias, nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre lugares normalmente escuros. Né? Então, muitas vezes a pessoa traz coisas, ela bota um holofote em cima dessas coisas, como uma forma de trabalhar com uma relação. Então, ela não está nesse caso... o entendimento da Brené Brown é que neste tipo de caso a pessoa não está necessariamente se expondo e sendo vulnerável. Ela está usando de algo difícil, algo de fato traumático, para manipular relações, para manipular pessoas, de uma forma a garantir algo para ela. E esse desejo de garantir é exatamente o oposto da vulnerabilidade. Né? Então, às vezes parece que a pessoa está se expondo, mas ela não está. Ela está fazendo uma solicitação desesperada por carinho, por atenção, por você não... pedindo nas entrelinhas que a pessoa não a deixe nunca, né? E com isso, usando a exposição para isso. Né? Quando se trata de vulnerabilidade, contato harmonioso significa dividir nossas histórias com pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las. Ou seja, essa ideia de ser vulnerável e se abrir não é um poporri do tipo, vou me abrir para todo mundo, não importa o que aconteça. Não. Isso é bobeira. Ok? Não façam isso. Por quê? Porque vocês podem se ferir de novo desnecessariamente. Às vezes a gente se fere e não tem o que fazer, mas às vezes a gente se fere tendo opções. E nós temos a opção de buscar pessoas que nos ajudem, pessoas nas quais a gente confia, né? E aí sim se abrir, né? E não se abrindo para qualquer pessoa que pode jogar isso na tua cara ou usar isso contra você. Ela está falando sobre deixar as intenções claras, impor limites, cultivar vínculos. O que não percebemos é que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável. É o oposto. Né? Então é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Quando eu coloco holofotes, eu na verdade estou usando a vulnerabilidade. Né? Eu não estou sendo de fato vulnerável. Primeiro, só conto histórias ou experiências que já tenham sido trabalhadas e resolvidas. Não compartilho histórias íntimas, nem com feridas ainda não cicatrizadas. Em segundo lugar, sigo a regra que aprendi no serviço social. Compartilhar algo pessoal para ensinar ou fazer um processo avançar pode ser saudável e eficaz. Mas revelar informações como um modo de trabalhar seus problemas pessoais é inapropriado e antiético. Né? Por fim, só me abro quando não estou tentando preencher minhas carências. Então, aqui ela está falando sobre uma ideia de ética. Por que eu me exponho? Eu me exponho para provocar o outro ou eu me exponho para realmente compartilhar algo e criar algo com esta pessoa? Né? Esse compartilhar com segundas intenções, vou colocar assim, né? Ele, na verdade, ele tem essa carga neurótica de querer compensar alguma coisa a partir disto. E isso é exatamente o que a gente busca evitar aqui. Tá? Muito bem. Escudo invadir e roubar. Uma atitude invadir e roubar é desorganizada, não planejada e desesperada. Né? O invadir e roubar empregado como armadura tem a ver com invadir as fronteiras sociais da pessoa com informações íntimas, então roubar toda a atenção e energias possíveis e azar. Né? Em minhas investigações com pessoas que desenvolvem esse tipo de comportamento, pude constatar que a motivação que está por detrás dele é o desejo de atenção. Né? Então, novamente, a gente vai falar sobre essa ideia da pessoa usar, só que aqui é diferente, é que ela invade o outro, usa a relação e se retira.
pega aquela atenção para ela e vai embora. Quase como se fosse um adicto. Vai lá, pega a droga, usa e vaza. Né? Muito bem. Tem um outro escudo que ela chama de zigue-zaguear. É a metáfora perfeita para a maneira como gastamos uma energia enorme tentando driblar a vulnerabilidade quando custaria muito menos esforço encará-la de frente. Isso aqui me faz lembrar daqueles desenhinhos, né? Dor de dente, dentista. Imposto de renda, contador. Malhar, professor de educação física. Problema pessoal. Livro de autoajuda, coach, palestra motivacional, sessão de descarrego, pai, mãe, padre, tio, avó, amigos, bebedeira, psicólogo. Então, a gente vai zigue-zagueando para não lidar com aquele problema. Significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela, fingindo que não está acontecendo, até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou ser magoado e da crítica. Zigue-zaguear pode levar um indivíduo a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. Qual é a ideia? Estar presente. Então, prestar atenção ao invés de fugir. Eu me coloco presente e olho para aquilo que eu estou tentando fugir. Eu não nego. Né? Eu não nego aquilo que eu estava tentando negar. E com isso, eu tento fazer alguma coisa com isso. Tá? Que é o passo número 1 da terapia. O escudo da desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar a cara a tapa. Pode até encontrar pela frente algum autêntico espírito de porco. Isso porque a desconfiança, crítica, crueldade e frieza são ainda melhores do que uma armadura. Eles podem ser transformados em armas que não apenas mantêm a vulnerabilidade à distância, mas também podem ferir as pessoas que estão vulneráveis e colocá-las numa situação difícil. Se somos o tipo de pessoa que acha que vulnerabilidade não é comigo, nada pode nos fazer sentir mais ameaçados e mais incitados a atacar e envergonhar os outros do que ver alguém vivendo com ousadia. A ousadia produz um espelho incômodo que reflete nossos próprios medos de aparecer, criar e deixar que nos vejam. Então, quando nós encontramos uma pessoa que é muito fria, muito crítica, né, em geral, eu tento olhar além disto. Né? Porque ela está se defendendo. E como é que a gente sabe que a pessoa está se defendendo? Porque, em geral, a pessoa está atacando e só ataca quem está com medo. Tá? A não ser, obviamente, né? A não ser que você ataque a pessoa, ela tem motivos para fazer isso. Mas se você não atacou a pessoa, se você chegou simplesmente para bater um papo com ela, ela começa a atacar. Ou se você está simplesmente contando algo e ela é extremamente crítica com você, né? Então o que acontece? De alguma maneira aquilo que você está falando está atingindo ela. Está sendo ameaçador para ela. E se está sendo ameaçador? Isso é uma coisa que não é para ser ameaçador, está sendo ameaçadora, né? Então geralmente essas pessoas que a gente fala, né, culturalmente, que tem uma boa autoestima, uma personalidade forte, eu adoro essa palavra, né? Personalidade forte, essa expressão é sensacional. Na verdade, são pessoas muito feridas, que dão porrada nos outros para não receber nenhuma. Né? Mas isso não é autoestima de verdade. Okay? Então, quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignorarmos toda a crítica, perdemos um feedback importante. Mas se nos sujeitarmos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. Resiliência e vergonha é a vara do equilíbrio e a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da desconfiança. Nas entrevistas, os homens e as mulheres que se definiram como críticos sofriam por se sentirem desprezados e invisíveis. Criticar era uma maneira de ser ouvido. E quando perguntei a essas pessoas como elas passaram da crítica maldosa para a construtiva e da desconfiança para a contribuição, elas falaram de um processo muito semelhante à resiliência e vergonha. Entender o que motiva seus ataques, o que representava seu senso de valor próprio, conversar sobre isso com as pessoas em quem confiavam e pedir aquilo de que precisavam. Muitos tiveram que mergulhar fundo na questão da frieza. De que maneira parecer uma pessoa fria se tornou um valor desejado e qual foi o custo de fingir que as coisas não importam?
O medo de ser vulnerável pode desencadear crueldade, crítica, desconfiança em todos nós. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é um modo de verificar nossas intenções. Além de andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoie quando eu me sentir atacado ou magoada, adotei 2 estratégias adicionais. A primeira é simples: só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que também estejam na arena. A segunda estratégia também é simples. Carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim realmente importam. Então, veja, nisso daqui a Brené Brown está falando da solução, que é fazer essa abertura, né? Mas, ao mesmo tempo, ela mostra que fazer essa abertura ela é uma faca de 2 gumes. Então, de novo, a ideia de abrir-se não é ficar se jogando cegamente e vamos embora porque eu tenho que me abrir. Isso é fugir do medo, do mesmo jeito, né? Então, que nem ela fala, né? Quando a gente para de se importar com as pessoas, perdemos a capacidade de criar vínculos. Então, eu não me importar não é algo que vai me ajudar. Eu, por exemplo, aqui, né? Se ignorarmos a crítica, a gente pode perder um feedback importante. Então, por exemplo, sei lá, eu enquanto psicólogo, às vezes um cliente pega e me fala que não estou sentindo que a sessão está andando. Se eu ignorar isso e falar assim, como assim não está andando? Eu sou um bom psicólogo? Claro que está andando, você que não está percebendo. Se eu fizer isso, né, muitas vezes eu posso estar perdendo o caminho de realmente ajudar aquela pessoa. Então, essas coisas elas são difíceis, mas elas são importantes. Então, a gente tem que ter o quê? Uma métrica, que é o que ela coloca ali, né? Então, por exemplo, só escuta a opinião de quem também está na arena. Então, quem não está na arena está só criticando, então eu não vou ouvir. E quem realmente importa, quem realmente me ajuda, essas pessoas eu quero a opinião. Se essa pessoa me diz algo difícil, eu vou olhar para isso, né? Então, essa que é a ideia que a Brené Brown traz aqui, nessas últimas formas de trabalhar contra a sua própria vulnerabilidade, ok? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!